Fala galera, muito doida! Finalmente voltei ao meu canal, gravar uns vídeos bem legais. E o meu vídeo de volta vai ser dele. É um Accord Coupé, um Honda Accord Coupé 1995. Aí ó, Honda Accord Coupé 1995. Duas portas, raríssimo, tá? Accord, Honda Accord, duas portas, aqui no Brasil é raríssimo de encontrar, tá? Bem difícil. Você encontra muito o Civic Coupé, mas o Accord Coupé é bem difícil de encontrar. Então, esse é o meu Accord, eu peguei ele. Todos que vieram para o Brasil vieram automático. Tá vendo? O interior dele tá zero bala. Todos que vieram para o Brasil vieram automático. Os que tem nesse momento são os manuais. O pessoal fez o swap. É o que eu vou fazer. É o tema desse vídeo, que é sobre o swap. Por que eu vou fazer o swap dele? Porque o automático, esse câmbio automático do Honda, pelo menos do Accord, mata o motor, deixa o motor fraquinho, troca, demora para trocar. Então a esportividade que a gente precisava de ter num carro desse, a gente acaba perdendo com esse câmbio automático. É confortável, mas pro que a gente gosta, né, que é de botar esse carro para acelerar, botar esse carro para funcionar esse motor dele girador, o câmbio automático não funciona. Então eu vou fazer o swap do câmbio mecânico para ele. E eu vou fazer esses vídeos em várias partes. O que é a primeira parte? As peças que eu preciso de usar no Accord, beleza? Então bora lá. Quem não segue o canal ainda, começa a seguir agora, curte, compartilha, se inscreve-se e põe as suas dúvidas aí, tá? Eu vou responder todas, eu respondo todos os comentários que tiverem. Beleza, galera? É isso aí, bora pro vídeo. Antes de mais nada, algumas coisas antes do vídeo todo. Eu vou tirar o motor do carro, tá? Então eu vou tirar o motor inteiro do carro com a girafa, botar aqui pra fora. Porque tem que dar uma revisada em algumas coisas nele, em alta, ele dá uma enfraquecida e tal. E aí, como eu já vou trocar o câmbio, eu já vou tirar o motor inteiro. Eu acho mais fácil quando tira tudo, porque nele é fácil, é só desplugar os plugs aqui, tirar a mangueira e tal, e o motor sai inteiro. Então acaba que pra mim é mais fácil. Eu me sinto fazendo isso, eu me sinto mais tranquilo. Tem gente que vai falar, boa, mas é mais fácil só tirar o câmbio, tirar um e botar o outro. Quando você tem elevador. Eu não tenho. Eu tenho uma girafa. E aí, com o elevador acaba sendo mais fácil e tal, porque aí eu coloco o suporte de câmbio embaixo, o macaco de câmbio embaixo, e aí baixa ele e tal, e eu não tenho. Então é toda uma canseira. Eu prefiro tirar o motor inteiro, colocar do lugar, trocar os câmbios e botar o motor de volta. Principalmente na hora dos calços, tá? Os calços dele, eles são... É mais fácil estar com o motor fora para fazer essa adaptação. Então é isso. Por isso eu vou tirar o motor. Beleza? Vamos lá às peças. A todas as peças, tá? Então o motor tá no carro ainda. Não tirei ainda. Mas essas são todas as peças necessárias. Lembrando, não vai precisar do painel de instrumento e nem da central. Eu vou colocar uma Pandu, né, uma injeção programável, e o painel de instrumento não precisa de trocar, é só você tampar ali onde tem as marchas. Mas enfim, vamos lá as peças. Câmbio, tá aqui, vou lavar ele ainda, tá? Então, tá aqui. Eu vou dar uma limpada, uma boa limpada nele. Embreagem. Eu peguei a embreagem que veio original e mandei fazer disco de
de cerâmica, tá? E mandei literalmente refazer a embreagem toda. Não vale a pena comprar uma nova, mas com disco de cerâmica, isso aí vai aguentar o tubo que depois eu quero colocar. Pontas de eixo. As pontas de eixo do automático não dão, porque uma das pontas de eixo ela é muito grandona. A do lado direito do carro, vamos lá, a do lado esquerdo do carro, que é esse lado aqui, ó, a original você pode utilizar. Já a do lado direito, ela é muito grandona. Ela é muito grandona. Aí você vai ter que usar essa que vem no mecânico, que ela é dividida em duas partes. Essa, ela vai preso no bloco, e essa outra parte que encaixa nela, beleza? Então, ponta de eixos, embreagem, o câmbio, os calços, os originais todos funcionam. Somente um que não é, que é o do câmbio manual e não cabe no automático. Esse calço aqui, ó, esse calço é o do câmbio. Fica na lateral ali em cima do câmbio. Então esse calço ele é do câmbio manual, não cabe no automático, do automático não cabe nele. Então tem que ter esse. Quando for pegar o câmbio, tem que pegar o calço. Mesmo que ele esteja quebrado, você faça isso que eu fiz. Cola preta de para-brisa, mete aqui e já era. Calço zero bala, novo como uma folha, ó. Todos eles. E é assim que resolve, ó. Beleza, galera? Então, esses calços desse jeito, com essa cola, ficam melhores do que comprar um original. E melhor do que o como é o nome? Esqueci. O de poliuretano. Enfim. Por que é melhor de poliuretano? Porque o do poliuretano é muito duro. Esses aqui são mais moles de a borracha. E é melhor do que o original, porque o original ele é desse jeito, né? É só aqui no meio, então eles quebram muito fácil. E aí com essa cola aqui eles não vão quebrar nunca mais. Então é isso. Beleza? Então calço, estamos resolvido. Os originais do automático cabem, só o do câmbio não, tá? Então esse aqui é o de trás, funciona. Esse é do lateral esquerda, funciona. Esse é o da lateral, esse é o da frente. E esse daqui é o da lateral direita, que é o do câmbio. Beleza? Motor de partida. O motor de partida original também, que vem com o câmbio mecânico. Os varões do câmbio mecânico também. O do automático não dá. Pedal de acelerador, freio e de embreagem, tá? Tá aqui. Por que que você troca o pedal de embreagem? Até daria o problema o original é grandão aqui, o freio, né? Aí fica estranho. Então é mais fácil você colocar esse que vem e fazer o da embreagem. Alavanca de câmbio, eu já coloquei aqui a manoplinha que eu acho legal. Vai ficar bem bacana. Então, a manopla de câmbio completa. Quando você for pega os parafusos, pega as coisas tudo. Isso aqui, ó, é uma coisa crucial para na hora de colocar o pedal de embreagem, tá? Isso aqui fica preso em cima do painel, aqui no painel corta-fogo, em cima. E aí, isso aqui é soldado na lata do carro. Você tem que pedir para tirar, onde você for tirar, tem que pedir para tirar, porque ele vai bem aqui em cima. Deixa eu ver, aqui ó, pronto, ele vai aqui em cima, ó, assim, isso. Então, isso aqui vai soldado no painel do carro
e aqui, ó, parafusado no pedal, beleza? Então isso aqui é crucial, tem que ter. E todos os parafusos, molinhas e tal, você montar ali a alavanca de câmbio no carro. Então, na hora que desmontar lá, pega todos os parafusos, pega tudo isso aqui. Essas coisinhas original, normalmente é mó complicado de achar, mas enfim, tá aí, beleza? E upgrade também que eu fiz, cilindro de embreagem. O que eu fiz com o cilindro de embreagem? Comprei cilindro mestre, comprei novo, Mercado Livre, tá? Para acorde, tá? Então cilindro mestre novo para acorde, tem que ser pro acorde. O do Civic não dá, essa haste aqui do Civic é menor, tem que ser do acorde, acorde manual. Acha, eu paguei isso aqui R$ 250. E o cilindro escravo também é diferente do Civic, tá? O escravo é esse dreno aqui, ó, é pro lado. No Civic é aqui para frente, e aí acaba batendo no calço do motor. Então esse aqui é para acorde também. É que nem o original que tá no câmbio, só que no câmbio tá podre. Por isso que eu comprei novo, tá? Ó. Então o calço vem bem aqui e aí fica batendo no cilindro. Tem que ser pro acorde também, manual. Não dá pro do Civic. Beleza? Então comprei isso aqui novo. Isso aqui tudo, ó, essa linha fica, tá? Aí eu comprei uma linha que vai daqui direto no cilindro de embreagem, que é essa daqui, ó. Comprei no AliExpress. Então, uma ponta vai aqui e essa aqui vai aqui no cilindro de embreagem, tá certo? Desse jeito. E é isso. Esses são os upgrades nas peças. Então, cilindro de embreagem, cilindro mestre e escravo. E a embreagem é bom pegar novo, é bom você mandar fazer novo. As pontas de eixo, vou trocar as coifas, vou limpar o motor de partida, vou dar uma limpeza nessas peças aqui também, limpar o câmbio e socar para dentro do carro, tá? Beleza? Eu vou usar o reservatório do cilindro de embreagem ali, original, que eu peguei do carro que eu peguei. E aí uma coisa que eu vou explicar para vocês. Aqui no Brasil não é tão difundido fazer esse tipo de adaptação, tá? Lá nos Estados Unidos o pessoal faz muito, é muito comum lá. Então vídeo de troca de câmbio no YouTube você vai encontrar, mas provavelmente gringo. Aqui no Brasil é muito complicado do pessoal botar vídeo de como fazer um swap de câmbio para o acorde. Então é por isso que eu tô fazendo, resolvi fazer. Eu achei um gringo, o cara fez um vídeo bem bacana, vários vídeos bem bacana, então ficou bem legal, mas em português não tem, então eu vou fazer. E o que foi uma das coisas principais, a minha maior dificuldade, foi justamente achar o câmbio, achar as peças, porque é só em acorde usado, né, que você vai encontrar isso. E hoje em dia é bem caro o kit swap, ou seja, vai câmbio, vai embreagem, vai as pontas de eixo, varão, essas coisas todas, é caro você comprar um kit desse, principalmente do acorde. Do Civic até vai, do Civic você encontra um kit completinho aí por uns R$ 2.000. Já o do acorde, na época que eu tava procurando, tava 4.000. Hoje tá em torno de 6.000 um kit desse completinho. O que eu fiz? Eu peguei um carro inteiro. O que acontece? Procurei achei no Facebook, achei um carro lá, o proprietário, o carro estava com problema de elétrico, então ele pegava e não funcionava, o cara estava vendendo bem barato,
E aí eu peguei, achei o carro, paguei nele 5 mil reais e peguei o carro inteiro. Então por isso que eu tenho muita coisa. Inclusive tem coisa para vender dele aqui, ó, lá atrás, ó. Ahá. Tá vendo as peças tudo ali atrás? É coisa dele. Ainda tenho coisa para vender dele também. Mas então, eu peguei o carro inteiro. E aí fica mais fácil eu pegar as peças que eu preciso para fazer esse swap todo. Então por isso que tem tanta coisa que eu consegui. Inclusive eu vou ter o painel de instrumentos, que não é necessário, mas é legal. E eu acho que é só. A central você não usa, porque os carros mecânicos, os acordes mecânicos que vieram para o Brasil, vieram todos sem VTEC. Todos que têm VTEC são automáticos, fora os Preludes, né? Aí os Preludes, beleza, são mecânicos, mas aí é um carro bem mais difícil de encontrar, inclusive bem mais caro para você poder fazer uma brincadeira dessa. E o que eu achei? Eu achei um acorde mecânico, só que sem VTEC. Então a central dele não dá para você usar a central original. Nesse momento eu vou montar ele todinho, vou deixar ele funcionando com a minha central original. Só que com a central original, quando você acelera, sobe o giro, ela fica meio doidinha e não sabe muito bem o que fazer, porque ela trabalhava junto com o câmbio automático. E aí com a central original não dá para você acelerar o carro. Mas é por isso que eu vou botar depois uma injeção programável. Eu já comprei a injeção programável, já está aqui em casa. Eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou instalar. Mas no momento eu vou primeiro montar o carro todo com a central original e montar toda a parte mecânica, certo? Então esse é um ponto importante. Se você vai pegar o kit swap, procura, né? É óbvio, né? Você tem que ter uma paciência. Eu tive uma paciência, eu demorei uns 2 meses para conseguir o que eu queria. Mas eu achei um acorde, o carro inteiro mecânico, né? E aí fiz o que eu queria. Eu peguei tudo que eu precisava e o resto tô vendendo. Então é isso. Vocês viram toda a lista de peças, viram essas dicas. E se você não conseguir o carro, Érico, eu tenho um cara que está desmontando e eu tenho as peças todas. Procura literalmente aquela parte ali na onde vai a alavanca, trazer todos os parafusos, todas as borrachinhas, tudo que tem, tá? Tudo, tudo. Você pode até de repente usar alguma coisa do original, do automático, mas traz todos os parafusinhos, essas coisas que a gente chama de brackets, né? Traz tudo. Aquele suportezinho que vai pregado ali em cima do painel de fogo do carro, eu vou mostrar aonde que é daqui a pouco. Mas esse suportezinho, eu vou mostrar ele de novo. Aqui. Esse suportezinho aqui, tá? Ele vai pregado em cima do painel de fogo do carro. Você vai precisar dele. Ele segura o pedal de embreagem no lugar para ele não ficar trepidando. Então procura tirar isso. Eu tirei com furadeira. Então eu furei aonde eram os pontos de solda e tirei o negócio para mim. Eu sei que na lata do carro o cara que estiver vendendo pode reclamar um pouco para tirar isso. Por quê? Não é fácil, é um saco tirar isso. Tem que entrar ali debaixo do painel, ir com furadeira, ir furando, furando, furando. Então não é facinho de tirar. Sempre que for fazer coisa debaixo do carro, sempre põe um cavalete, tá? Segurança primeiro, galera. Não confia só no macaco não, porque macaco baixa, macaco perde pressão. E um carro desse em cima de você vai te machucar. Então, cavalete, hein? É assim que eu tiro, que eu afrouxo o parafuso. Boto lá. Aí eu boto uma alavanca bem grande. Ó.
pegar aqui e mostrar uma coisa. Você trava a chave de fenda aqui no disco, tá? Na hora de fazer a alavanca aqui, ó. Senão o disco fica girando e não funciona. Então, travei a chave de fenda no meio do disco. E agora meter força aqui. Afrouxou. Aí beleza, vem com a pistola de parafusar e tira. Ou se você tiver uma pistola para tirar aí, facinho. Se você tiver uma pistola pneumática facinho para tirar, beleza. Se você não tem, você pode fazer que nem eu. Aí, viu? Soltou. A gente faz mais uma vez. Viu? Solto. Aí. Vamos lá, povo. Para soltar aqui, ó, a ponta de eixo, que aí vem o braço para frente aqui e o eixo solta, você vai ter que soltar o pivô de direção, tira aqui também esse cabo de freio, porque aí ele fica segurando, tira o pivô de cima. Tirando o pivô de cima, o cabo de freio, isso aqui, ó, aí ele vai ficar bem bambo. Aí a gente vem e puxa ele pro lado e a ponta de eixo sai, entendeu? E é assim. Para soltar o pivô da direção e esse pivô superior aqui, é na pancada, tá? Então a gente pega um martelo e bate aqui e bate aqui. Foi um. Aê! Pronto. Nada como uma pequena pancadinha aqui. Pancadinha aqui. E aí, zero bala. Ah, uma coisa. Por que que eu boto a ponta do parafuso aqui? Por que que eu boto a ponta do parafuso ali? Porque na hora que você bater, ele não cair de uma vez. E principalmente, para se você escapar o martelo, não bater na ponta do parafuso aqui, ó. Pera aí. Aí. Você não bater na ponta do parafuso e espanar ele, fazer umas marcas na rosca. Então você põe a porca aqui na ponta e aí sim, desce martelada. Beleza? Mesma coisa daqui, ó. Não estragar a ponta, você desce martelada, certo? Ainda bem que eu tô aqui desmontando. Eu fui olhar aqui e aí, olha como é que tá a minha balança superior. Tá vendo? Tá faltando a porca ou o parafuso encostando na lata ali. É por isso que o carro tava meio bambo. Então, pessoal, fica ligado. O carro tá bem cuidado, bonitinho, mas tem umas coisinhas que são perigosas. Ó, parafuso solto. Aqui a porca tá solta desse lado de cá. Ó, soltando com o dedo. Enfim, apertar isso aqui. E aí, para tirar essa ponta de eixo dali, a gente tira a ponta de eixo lá do câmbio. Para tirar isso, tira aqui o pivô da direção e vai tirar esse pivô inferior aqui, tá? Aqui de cima eu tirei, mas não precisava. Que aí tira o de baixo e puxa
puxa a alavanca para mim. Nesse momento, não precisava nem de tirar esse daqui. Eu vou precisar de tirar do outro lado, que a barra de direção eu tenho que trocar. Agora, essa daqui eu não precisava nem de tirar. Essa daqui, ó. Eu não precisava nem de tirar. Mas enfim, é assim. Pronto, foi o que eu falei. Então, tirou o pivô da direção. Tirou o pivô daqui de baixo, tá? Esse aqui. Aí ela fica solta, ó. Ela vai para trás e para frente. Tá vendo? Aí quando você puxa ela, é óbvio que você tem que tirar aqui a abraçadeira da coifa lá do câmbio. Que aí quando você puxa a coluna de direção, a ponta de eixo vem. Aí ela sai lá do câmbio, tá vendo? Desencaixou do câmbio. E é isso. E aí agora o câmbio tá solto. Faço a mesma coisa do outro lado. Tiro o varão daqui de baixo. E aí puxo o motor inteiro. Pessoal, uma principal coisa que segura o câmbio, não é que segura, né, mas ó o cachorro aqui me ajudando. Pera aí, cachorro, pera aí. Vai pra trás, aí. É uma das principais coisas que trava na hora de você tirar o câmbio é literalmente o cabo do câmbio, tá? É o cabo, ó, tá vendo? Então o cabo ele vem aqui, tá? Ó, aí. O cabo vem aqui. Ele vem com essa tampinha aqui. Essa tampinha aqui. Segurando ele. Ó, vem com essa tampinha aqui segurando ele desse jeito. Para tirar ela é simples, tá? É um parafuso aqui. Outro aqui. E aí ela sai. Saindo. Tá vendo? Eu deixei os parafusos aqui no lugar. Saindo, vai estar aqui, tá aqui. Aí, ó, vai ter um parafusinho 10 segurando essa travinha que fica bem aqui, ó. Fica bem aqui. Tirou esse parafuso 10, empurrou ela pro lado, aí ele sai inteiro. Aí o cabo tá solto, beleza? E é isso aí. Pronto, tirei a capa, opa. Ó, tirei aquela capa que ficava aqui. Aí o cabo já apareceu. Eu já coloquei o cabo pro lado, então ele já tá meio solto. E aí tem que tirar essa... Cadê? Aqui, ó. Tirar esse parafuso 10, que aí você solta ele do lugar. Aí você tira ele do lugar, beleza? Tá aqui. O cabo tava aqui. Aquele parafusinho 10 que eu falei era aqui. Quando eu tirei, peguei uma chave de fenda e empurrei pra fora. Aí o cabo sai inteiro, tá? Então o cabo tá fora. Pronto. A ponta de eixo já saiu do câmbio. O cabo tá fora. Preciso tirar essa ponta de eixo agora daqui. Tirou essa ponta de eixo. Tira escapamento, tá? Tira essa parte do escapamento. Aí o motor levanta sozinho, inteiro. Você tira, levanta com o motor todinho pra cima. Beleza? É isso aí. Tirei o pivô. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tirei. Cadê o pivô? Ah, tá aqui. Tirei esse pivô. Tirei o pivô da direção. Aí a balança fica solta, ó. Aí quando eu puxo ela desmonta lá do câmbio, ó. Então tá lá fora. Tá fora lá, tá fora ali. Ô, cachorrada. Então, tudo certo. Tirar o motor fora agora. Daí para tirar aqui de baixo, o que você precisa desmontar daqui de baixo para subir esse motor, para tirar o motor do lugar, é tirar aqui a ponta de eixo do câmbio, daqui desse lado, do outro lado,
tirar o cabo aqui e tirar esse intermediário do escape aqui, ó. Se você não tirar, além de ficar preso no escape, ele vai ficar batendo aqui, ó. Então, tira esse intermediário. Aí ele, aqui de baixo tá tudo solto, tá? Então, aí agora é só lá por cima agora. Tirar calço, tira os conectores e levantar o motor. Então, você gostou do vídeo? Te ajudou a fazer, a trocar, seja lá o que for que você estava procurando nesse vídeo e achou? Então, galera, faz a sua parte agora, né? Curte, compartilha, se inscreve, porque isso dá trabalho pra caramba. Por mais que você faça e você goste de fazer o que tá fazendo, que é trocar e mexer no carro e tal, e filmar e parar e depois editar e botar, dá uma trabalheira danada. Então, pô, ajuda a galera aí e curte, compartilha, se inscreve, comenta aí o que você achou, o que você não achou, o que você quer, se foi difícil pra você e toda essa parada, beleza? Valeu!